toda a quarta-feira, nós temos o tradicional comentário de Nelson Egon Geiger. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal Clique Camaquã. Um livro que teria sido lançado dia 15, portanto, segunda-feira, hoje é 17, né? 17. Na Alemanha, na Áustria. Então, não sei, vou depois investigar as possibilidades desse livro chegar. Evidente, vai depender de tradução. Escrito por um jornalista do sul do Tirol. Tirol é na Áustria, né? É na parte da Alemanha, parte da Áustria. Francisco Comina, nome do jornalista, autor do livro, eu não conheço. O assunto é muito novo, o assunto está na internet. A senhora e o senhor podem procurar. Né? O nome do livro, A Lâmina e a Cruz. Lâmina, por causa da guilhotina. Eu vou chegar agora no assunto. A Lâmina e a Cruz é o nome do livro. Para chegar a nós, evidentemente, vai depender de tradução, então não é uma coisa para hoje. Mas a internet, muito mais ágil, muito mais rápida, né? No momento, a internet é o comando geral de notícias e da mídia no mundo inteiro. Na internet, a senhora e o senhor já encontrarão notícias desse livro, A Lâmina e a Cruz. Esse livro é baseado em documentos encontrados mais recentemente e arquivos, coisas guardadas e testemunhos de descendentes das pessoas e da história contada no livro. A história do livro, o objetivo do livro é sobre uma das principais figuras, Walter Kinglenbeck, um jovem de 19 anos, que durante a Segunda Guerra foi guilhotinado na Alemanha. Foi executado através da guilhotina na Alemanha nazista, na Alemanha do seu Adolf Hitler, na Alemanha do Führer, como ele gostava de ser chamado, palavra que significa o líder, quer dizer, ele queria ser o cancan. Ele se achava o maior de todos. Deu no que deu. Muito bem. Vamos ao livro. O Walter tinha 19 anos, esse jovem, nascido em Munique, na Alemanha, e ele reuniu um grupo de jovens para resistir, vejam bem, de forma pacífica ao nazismo. Resistiram ao nazismo. Eles queriam espalhar em panfletos contra o nazismo e até duas coisas fizeram. Conseguiram criar uma rádio clandestina e, pasmem, naquela época, há quase 100 anos, há 90 anos, na prática, 91 anos, né? Foi em 1943, até imaginaram a criação de um avião que pudesse ser manejado sem piloto, um drone, naquela época. A ideia era combater de forma pacífica o nazismo. Por quê? Porque esse menino, esse jovem, era católico, era religioso, professava a fé católica, era cristão e juntou jovens também que não queriam concordar com as atrocidades efetuadas pelo Führer contra as ideias e a liberdade religiosa das pessoas.
O Führer pensava, o Hitler pensava na sua cabeça que ele era o Deus, como tem por aí afora, no mundo inteiro. Bem, além do Walter, mais 4 jovens também foram presos, e 2 mulheres, as 2 mulheres parentas, vinculadas por família aos jovens, também 2 mulheres foram decapitadas na guilhotina, já em 45, aí já no estertor, no final da Segunda Guerra. O Walter foi decapitado em 5 de agosto de 1943. A Alemanha perdeu definitivamente a guerra e assinou o armistício depois que o famigerado Hitler se suicidou em 8 de agosto de 45. 2 anos e 3 dias depois que guilhotinaram o Walter, por questões políticas governamentais de imposição ao povo das suas ideias, eles foram derrotados. É difícil, não sei como é que eu vou conseguir, evidentemente, como se trata inclusive de um fato histórico, eu vou na busca desse livro, e o dia que conseguir alguma notícia melhor, eu até falo aqui, com licença do doutor Eduardo, aqui no nosso clique sobre o assunto. Mas eu quero chegar, ao falar nesse assunto, também no que está ocorrendo conosco no Brasil nesse momento. Não sei se a senhora e o senhor sabem, o Ministério Público de São Paulo, Estado de São Paulo, está ingressando e tentando impedir que câmaras de vereadores dos municípios do Estado de São Paulo façam qualquer referência no regimento interno ou em alguma coisa a Deus. Não querem impedir isso. Aliás, na Câmara Municipal de Araraquara, Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 2019, proibiu que ficasse, como eles tinham na entrada da Câmara, uma Bíblia aberta. O argumento do Ministério Público Paulista, tem a senhora e o senhor procurar na internet, se os jovens procurarem na internet, vão encontrar também, porque esse assunto, são 2 assuntos recentes que estão circulando livremente aí na internet. Eu não vou mencionar o nome do promotor, não me interessa, elemento dessa espécie, não quero nem conhecer de preferência. Né? Mas vejam bem que na Constituição Brasileira de 1988, promulgada em 5 de outubro de 1988, consta na abertura, na Constituição Brasileira, consta na abertura que nós promulgamos esta Constituição, nós promulgamos sobre a proteção de Deus esta Constituição Federal. Possivelmente, elementos dessa espécie, que integram, lamentavelmente, o Ministério Público do Estado de São Paulo, claro que não devem ser todos, são aqueles que se acham melhores que os outros, são aqueles que se acham ou que querem entender que o mundo foi criado de uma ameba gigante. Eu já falei um dia aqui, ameba é coisa que eles devem ter na cabeça. Que querem entender que o mundo saiu do Big Bang. Eu até acho que o Big Bang pode ter acontecido, sim, mas o Big Bang aconteceu por determinação divina, e não as coisas surgirem do nada, porque as ideias dessa gente é de que surgiu do nada e que não tem nada a ver com isso. Alega o Ministério Público do Estado de São Paulo que nós somos um país laico e que não pode ter essa referência para não dar preferência à religião. Ninguém está dando preferência à religião aqui. A Bíblia, que tem
nas câmaras de vereadores, ou as mensagens que tem nas câmaras de vereadores, referem-se apenas a uma crença, o cristianismo, mas não interfere nas demais. Não vejo problema nenhum. O que se vê é a mentalidade dessa gente que está aí assediando e próximo ao desgoverno que nós temos no Brasil. Olhem bem, amanhã ou depois vão querer fazer aqui o que fizeram na Alemanha de Hitler. Aliás, naquela época, o autor do livro, que eu iniciei o comentário, é austríaco. A Áustria era coligada com a Alemanha, estava submissa e sob pressão alemã, participando da guerra do lado do fascismo. Eu quero, com isso, chegar mais uma vez àquilo que eu tenho sempre dito. Fascismo, comunismo, esses extremismos são chifres do mesmo touro. As ideias são a mesma. Eu já disse aqui que o Partido Nacional Socialista era Partido Nacional Socialista dos trabalhadores alemães. Eu não tenho nada contra os trabalhadores brasileiros, aliás, louvo-os. Aliás, eu fui 30 anos um empregado de carteira assinada. Acho que é o nosso grande caminho, que nós temos que valorizar toda a classe trabalhadora. Mas o que nós não podemos concordar é em imposição de ideias nefastas, de ideias até anticristãs, não vou dizer anticristã, antirreligiosas total, sob argumentos infantis de que nós somos um Estado laico. Olha, ninguém quer aqui um Irã que manda primeiro o Ayatollah e depois o governo. Nós não queremos isso. Nós temos desde 15 de novembro de 1889, nós temos desde então o quê? Nós temos um Estado laico. Não há interferência da religião no Estado, e eu concordo em gênero, número e grau, não tem que haver. Agora, nós não podemos ficar também nem num sistema do Irã e nem naqueles outros sistemas de amiguinhos de gente do nosso atual governo, como faz o Nicolás Maduro na Venezuela, ou como faz o Noriega na Nicarágua. Eles estão acima de tudo, e o resto não tem que ter. Olha, já há notícias aí na internet de gente vinculada ao péssimo governo que nós temos no Brasil, que está querendo protestar até com manifestações de pastores por aí afora. Vejam bem, senhoras e senhores, onde nós estamos pisando. Para a garantia da nossa democracia, para a garantia da nossa liberdade religiosa, para a garantia de que nós possamos viver como filhos de Deus. Este é um ano eleitoral. Vamos votar contra essa gente. Bom dia. Bom dia, Dr. Nelson Egon Geiger, e o seu tradicional comentário aqui no nosso Bom Dia.